Não foi fácil para Moisés. Como muitas das vezes não é fácil para mim e para você. Não é fácil para nós. Como também não foi fácil para Abraão, né? A gente vê que as coisas não foi fácil e não é fácil. Irmã Sheila, o que você acha sobre parentela? O tema parentela. Parentela e família, né? Isso. A Bíblia fala, né? Até em Gênesis 2:24, pegando, né, até o gancho do versículo 1, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Então, na própria palavra, né, Deus fala que quando a gente casa, né, a gente faz a nossa escolha, né, de ter uma união, ali já é o início, já é uma família. Você e seu esposo já é uma família. E dali, como no capítulo anterior, né, darão frutos, né? Então, dali nascerá os frutos do qual vão ser gerados a nossa família, a nossa nova família. Porque anterior a isso, nós somos família dos nossos pais. E a partir do momento que Deus fala, juntos serão uma só carne, nós não somos mais família dos nossos pais. Nós nos tornamos parentela também. E os nossos pais se tornam nossa parentela. Só que isso não significa que nós tenhamos que deixar de conviver, de amar, de respeitar, de querer o bem, de querer o melhor, de se afastar por isso. Não. A prioridade vai ser a nossa família. Nosso marido, nossos filhos, é a nossa prioridade. Porque isso é obediência, está escrito, né? Então, é a nossa prioridade. Mas também a Bíblia fala, honrai pai e mãe para que seus dias se prolonguem aqui na terra. É o único mandamento com promessa. Então, também a Bíblia não manda a gente abandonar os nossos pais porque nós formamos uma família. Né? Então, nossos pais também é a nossa parentela. Então, assim, não deixa de ser menos importante. A parentela, né, é uma nomenclatura, né, que a gente dá para os nossos irmãos, nossa família, nossos sobrinhos, né, mas não deixa de ser menos importante do que tudo que a gente vive, porque um dia nós já fomos aquela família ali. Como que você vai, né? Como que você vai riscar da sua vida aquelas pessoas que sempre foram tão importantes para você? Porque você formou a sua família, né? A gente usa a nomenclatura parentela porque é o que está escrito na Bíblia, mas a gente guarda dentro do nosso coração a nossa parentela com muito amor, né? Com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, que tem que ser muito importante, porque a união, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê tantas famílias aí destruídas, né? Irmãos rematando irmãos, fazendo maldade, coisas assim tão bobas, né? Tão pais estrupando as próprias filhas, né? Tanta maldade que os filhos. A gente se depara com muita tristeza, né? Com essa situação que a gente vê. Mas nós ainda acreditamos na família, nessa família aqui, ó, é escrita. Nós acreditamos nessa família, porque o mundo aí fora pode estar mostrando mil coisas, né? Hoje em dia, né, o direito, ele acompanha os fatos, né? Na verdade, a gente não pode dizer levando para um outro lado. O direito, ele acompanha os fatos. O fato de ter hoje em dia vários tipos de família monoparental, família homoafetiva, o fato de existir hoje dentro do nosso Código Civil esse tipo de família, eu entendo e respeito, porque eles também pagam impostos igual a gente. Se tiver que ter algum bem, eles não têm desconto por conta da escolha, da opção sexual deles. Então, assim, só que a gente não pode discriminar, não devemos, nunca são seres humanos e pessoas amadas por Deus como todos nós, certo? Só que a gente também não pode trazer para dentro do nosso coração, distorcer o que está escrito aqui. Distorcer o que está escrito aqui.
é um novo modelo de família, porque eles têm direitos, da mesma forma que tem direito, tem obrigações, eles também têm todos os direitos. Mas, assim, são duas coisas totalmente diferentes. A palavra do Senhor, né, e a lei do homem. Então, nós cremos na lei do homem, na lei de Deus, né? A lei do homem era para ser seguida por termos materiais. E aqui é a lei de Deus. A lei de Deus, a Bíblia diz que é melhor obedecer, né, do que sacrificar. Então, a gente obedece. Então, assim, hoje em dia, existem vários modelos de família. Eu creio que Deus, ele habita em todos, porque Deus é Deus de todos. Deus não escolhe classe, não escolhe nome, não escolhe religião. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Deus é Deus de todos. Nós nem merecemos esse amor tão infinito, né, que Deus tem por nós, porque a gente erra todo dia, peca todo dia, e Deus é tão maravilhoso, né, na vida da gente. A gente olha assim e fala, meu Deus, que glória é essa que o Senhor está derramando sobre a minha vida sem eu nem merecer, né? Então, só que a gente tem que ter muito cuidado com o que o mundo está ensinando e o que a gente traz para dentro da nossa casa. Porque você pode observar que muitos lares hoje deles são destruídos. Se você for a fundo, você vai ver que lá atrás, na raiz, teve um problema. Então hoje você vê jovens, 14, 15 anos, depressivos, dependentes de antidepressivos, sabe? Tentando se matar. Nós estamos vivendo uma geração de jovens suicidas, falando bem o que está na estatística, não são palavras minhas, são palavras de estudos e estatística. A gente está vivendo um momento de jovens depressivos. Mas por que isso? Porque tudo é permitido. Hoje em dia, a facilidade para tudo, né? Então, está tudo permitido. Então, muitas vezes é mais fácil, porque educar dá trabalho. Educar dá muito trabalho. Né? Porque educar é renúncia, educar é dizer não. Educar é dizer não para nós mesmos, às vezes, querer fazer alguma coisa e deixar de fazer o que a gente precisa estar ali, porque a gente tem que dizer o não para o nosso filho, fundamental o nosso não. Então, infelizmente, a gente está vendo famílias sendo destruídas por drogas, né? Por esse monte de coisa errada que a gente está vendo por aí e caiu numa normalidade, né? Que caiu numa normalidade. E não é normal. Então, assim... A gente fala a estrutura familiar, né? Sim. Ela está, muitas das vezes, danificada. Sim. E a gente tem visto, pela falta de estrutura familiar, famílias se destruindo, mães chorando, esses né? Próprios jovens muitas das vezes se tornaram pais. Você vê que uma geração de, vamos por aí, né? 15 anos atrás, né? A paz, Senhor, amados irmãos, seja bem-vindo. Deus abençoe sua casa, sua família. Uma geração, vamos pôr, do ano 90. Você vê que essa geração dos anos 90, anos 80, anos 90, que tiveram filhos, hoje em dia, os jovens dessa geração que chegou a internet com força, né? Chegou essa tecnologia com força na vida deles, eu acho que não houve uma estrutura, igual você falou, uma estrutura familiar, uma estrutura dentro de casa, de uma monitoração, para ver o que realmente estava acontecendo. Então, eles saíram atropelando e atropelando os próprios filhos. Então, se você vê, tem um fundamento para essa criança, esses jovens de hoje, está passando por momentos difíceis de aceitação, até como tudo acha que não está sendo aceito. Conflitos que às vezes eu fico imaginando. Às vezes ele cria revoltas, né? Exatamente. Revolta. Então, assim, a família ela precisa ser vista com mais cuidado, sabe? Com mais atenção. Muito mais atenção. Às vezes fala assim, eu já vi pais falando que eu, sinceramente, eu sou mãe, então eu acho um absurdo. Meu filho, ele sempre teve redes sociais, mas sempre foi monitorado.
Era a nossa condição para ele ter uma rede social. Tinha que ser monitorado. Por quê? Porque eu não confio no meu filho? Não, eu não confio em quem está atrás da tela. Certo? Eu não confio em quem está lá atrás, não no meu filho. E outra coisa, criança não tem que ter privacidade. Criança tem que ter respeito. A gente tem que respeitar. Agora, privacidade, não, criança não tem que ter privacidade. Você tem que ver com quem seu filho está de conversinha no celular. Você tem que ver com quem seu filho está de conversinha no computador. Você tem que estar olhando, ter senha, acessos, tudo isso. Porque criança não tem que ter privacidade. Porque você dá privacidade para o seu filho, daqui a um tempo você está chorando. Porque o seu filho está envolvido aí se matando com desodorante, igual a gente está vendo aí, quanta coisa triste acontecendo. Sabe? Tem muita coisa errada acontecendo. Então, assim, os pais precisam se atentar muito, porque eles são a estrutura da família. E hoje, se a gente não observar, muitas das vezes, se a própria destruição, às vezes, está dentro da própria família. Sim. Dentro da própria casa. Às vezes a gente tem que observar, né, para ver se a nossa família ela está andando conforme Deus quer que ela ande, né? Por exemplo, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Por exemplo, dentro da minha casa, eu tenho uma televisão, eu tenho o meu esposo. E aí, de repente, né, vamos dar um exemplo. Você vê o seu esposo vendo filme pornográfico na madrugada. E você vai e aceita numa boa junto com ele. Amanhã ele já está no vídeo, né? Amanhã ele já está lá no vídeo, no computador, trocando ideia com outra mulher e começando a fazer sexo pelo computador. Junto com essa mulher. Sabe por quê? Porque não houve um corte logo no início. Não houve um corte. Ele faltou com respeito com você e você aceitou. Né? E se você aceitou, você vai aceitar sempre. Ah, mas ele é o homem, ele que é o chefe da casa, mas você, como esposa, tem que se valorizar. A valorização vem de você. E os seus filhos vão se espelhar em você. Né? A minha mãe se valoriza. Se a minha mãe se valoriza, eu também vou me valorizar. Né? Se a minha mãe está colocando respeito no lar, eu também vou aprender a respeitar o próximo, vou respeitar e a outra pessoa, os mais velhos, vou aprender a respeitar. Mas isso está faltando muito, porque se a pessoa pega muitas das vezes, tem pessoas que pega o filho olhando mulher pelada no celular e acha muito bonitinho, né? Mas é bonitinho o filho ficar olhando mulher pelada? Você daqui a pouco você vai ver coisas que você não vai gostar de ver. Você vai se entristecer. Então, irmão, você tem que ficar de olho no que seus filhos estão vendo. Porque hoje uma construção de família, ela está muito difícil. Né? Ela está muito difícil. E muitas famílias hoje estão deficientes, como a doutora Sheila está falando aqui agora, né? Que muitas famílias estão deficientes por conta do alicerce, né? Um alicerce familiar. Né? Então a família não é só botar filho no mundo, não é só olhar e eu estou produzindo, frutificar, como a Bíblia fala. A Bíblia nos fala de multiplicação, né? Então a gente tem que multiplicar, muito bem, multiplicação para a glória de Deus, mas nós temos também que dar educação. A educação é tudo, nessa vida. Né? A educação, ela faz parte da nossa vida, porque sem educação não há crescimento,